Pronto, basta eu rodar isso aqui, que nossa tabela 1 está pronta. Então é isso, esse vídeo é para mostrar para você como fazer uma tabela 1 do seu artigo, da sua tese, do seu paper, etc., do seu trabalho. Aquela tabela que descreve a sua população de forma automática, sem você precisar estar fazendo um manual. A gente vai fazer isso de forma automática no R, mas não precisa de proficiência nenhuma no R para fazer isso que a gente vai fazer aqui agora. Por isso até que eu vou começar a trazer esses dados numa tabela de SPSS, que é um programa que alguns colegas que estão iniciando usam mais. Então percebam, isso aqui são dados falsos de uma população que em teoria teria câncer gástrico e que fez tratamentos com 2 esquemas de quimioterapia diferentes. O que eu vou querer é tabular esses dados, assim, apresentar os dados da minha população numa tabela publicável, né, em artigo científico. O que a maioria das pessoas fazem no SPSS, por exemplo, é chegar em estatísticas descritivas, fazer uma tabela de contingência. Eu vou até resetar aqui. Aqui a minha variável de grupo vai estar em coluna, as minhas variáveis categóricas vão estar nas linhas, eu escolho a porcentagem em cada coluna e geralmente é assim que a gente faz para variáveis categóricas. Aqui eu vou pegar esses dados, por exemplo, grau, e vou transportar para uma tabela de Excel ou de Word para ficar apresentável na publicação. Um trabalho manual, né, tedioso, que não é necessário. Inclusive, aqui é só para variáveis categóricas, quando a gente quer variáveis numéricas. A gente no SPSS a gente usa outro cenário, como por exemplo aqui no Explore. E aqui para categorizar. E aqui a gente tem, por exemplo, na questão idade, a média de um braço, a média do outro braço, a mediana, o desvio padrão, etc. E aí eu tenho que pegar esse dado manualmente e levar para a tabela. Como é que a gente faz isso de forma automática? A gente faz isso no R. Então eu estou aqui abrindo minha plataforma de RStudio. Eu vou aqui em arquivo, novo script R. E como é que a gente faz? Vamos importar essa tabela que já está pronta do SPSS para cá. A gente vem aqui em Import Dataset, From SPSS. Eu procuro essa minha tabela, no caso já está aqui. E eu não aperto OK aqui de cara, ou Import, eu prefiro copiar e deixar aqui registrado. Inclusive, para dar um passo para trás, eu queria mostrar para vocês que na minha tabela de SPSS, eu já deixei todas as variáveis etiquetadas. Aqui, por exemplo, onde tem 2 de grau, isso quer dizer moderadamente diferenciado. E isso daqui a gente faz aqui, Variable Views, onde a gente pode colocar aqui em valores, por exemplo, em grau, as minhas etiquetas. Se eu tivesse um outro valor com o número 4, e significasse outra coisa, era só adicionar aqui. Essa é a forma errada de se fazer isso em SPSS. Eu sempre recomendo vocês, dentro do possível, quando for criando a prática, usar um script ou uma sintaxe. Aqui, por exemplo, se eu quisesse fazer isso, eu podia usar o comando value labels, escolher minha variável, e aí assim digitar nos comandos e acabar com um ponto. Isso aqui eu deixaria registrado. Por que fazer isso? Porque se alguém atualiza a sua tabela, tem que fazer tudo de novo. Você não precisa aí clicar tudo de novo, já fica documentado. É só mandar rodar isso aqui e já vai estar pré-registrado. A mesma coisa com onde tem variável faltante, aqui missing data. A gente pode fazer automaticamente nessa tabela onde tinha 99 era a variável missing. A gente escreve aqui, mas eu não recomendo fazer assim, eu também recomendo fazer por código, onde a gente pode, por exemplo, todas essas variáveis aqui são as variáveis que eu quero dizer que 99 é missing, Ctrl C, Ctrl V, entre parênteses 99 que é a variável missing, fecha com ponto, pronto. Se eu quiser, por exemplo, tirar 99 daqui, dizer que aqui não tem missing data, ao invés de voltar a clicar aqui, ou se eu carregar toda a tabela de novo e vir clicar um por um para dizer que é 99, é só rodar essa linha de código novamente, que reaparece o 99 aqui. Então assim, só a dica, vamos voltar aqui para o R, aqui no nosso RStudio.
Percebam que quando eu trouxe meu dado, né, relembrando, import from SPSS, browse e escolher sua variável. Aqui, a depender de onde você esteja, vai aparecer todo o caminho, C2 pontos, barra, etc. No meu caso está aparecendo o arquivo direto, que é um arquivo SAF, que é de SPSS. É de bom tom a gente deixar esse nome aqui curtinho, se a gente quiser digitar ele múltiplas vezes. Pronto. Percebam que para eu carregar essa planilha, eu preciso carregar primeiro. Para importar essa planilha, eu preciso carregar primeiro essa library, que chama Heaven. Carreguei ela. Agora eu posso rodar esse programa. E está aqui a minha tabela importada para o R do SPSS. Mas infelizmente, esse esquema padrão de importação não traz as etiquetas que a gente já fez no SPSS, né? Não traz os labels. Por exemplo, se eu quiser mostrar para vocês como está storage no momento, aqui está como 1, tem 47 pacientes, e 2, 42. Mas não está, o que significa 1, o que significa 2? Lá no SPSS, a gente já tinha deixado que, por exemplo, no storage, 1 significa intestinal, 2 significa difuso. Por que a gente não conseguiu importar isso? Porque a melhor biblioteca para isso não é essa, é esta outra. E nessa biblioteca, a função que ela usa, deixa eu carregá-la, a função que ela usa não é readSav, é read SPSS. Quando eu uso ela, agora ele traz as variáveis. Mas infelizmente, se eu uso desse jeito, não está vindo na forma típica de data frame, como a gente está habituado a ver. Então eu vou acrescentar um argumento a mais, to data frame equal true, né? Pode ser t ou pode ser t ou pode ser a variável toda escrita. Quando eu faço isso, pronto, agora vem o nosso típico formato de data frame e as etiquetas persistem aqui. Ok? Dessa forma a gente pode ir para o que realmente importa do vídeo, que é como mostrar a tabela 1 de forma automática e simples, depois que você importa o dataset. Um passo atrás é que se você estiver usando o R pela primeira vez, quando você vai carregar um pacote, você geralmente precisa instalá-lo antes, mas só precisa instalá-lo uma vez, embora precise carregar o pacote sempre quando você for usar. Para instalar qualquer pacote, o comando é o mais típico, é install packages, e você basta colocar o que você quer instalar antes de carregar. No caso, como eu não preciso fazer isso porque já está instalado, vou deixar aqui como comentário. Ok? A mesma coisa para o foreign, se eu quisesse instalar. Tá bom. Para fazer nossa tabela 1, eu só preciso de um pacote a mais, que é o nome do pacote se chama Table1. Simples, posso carregá-lo. E para fazer minha tabela 1, basta eu chamar a função, que é Table1, until, e aí trazer as variáveis que eu quero colocar na minha tabela 1. Nesse momento é importantíssimo não ter erro de digitação. Se tiver muita variável para não ficar numa linha contínua, eu posso dar Enter. Eu quero acrescentar mais algumas variáveis aqui. Só que eu não quero só uma coluna. Eu quero que divida entre grupo de tratamento A e B, né? Que a minha variável de grupo, eu coloco, minha variável de grupo é group. Perceba que esse caractere aqui é um caractere especial. Então, geralmente, em cima do Enter, numa das barras, só tomar a conduta. Perceba que não é nem barra assim, nem barra assim. É uma barra assim. Ok? Tá bom. Quando eu faço isso, eu só preciso dizer de onde é que eu estou extraindo esses dados. Eu estou extraindo esses dados de DAT, que é a nosso data frame que eu carreguei. E pronto. Basta eu rodar isso aqui, que nossa tabela 1 está pronta. Né? E acabou. Sem nenhum trabalho. Se a variável é quantitativa, ele já dá em média de desvio padrão ou mediana, mínimo e máximo. E se a variável categórica, já dá nas porcentagens, nas proporções devidas. Aqui no grupo que fez quimioterapia FLOD, no grupo que fez quimioterapia doublet, etc. E já está pronto. Sem precisar ter nenhum trabalho. Só você copiar isso aqui e colar no seu artigo e tá definido.
Só para eu dar uns caprichos a mais. Eu geralmente não faço só assim. Eu acrescento, eu gosto dela que não fique totalmente branca, eu gosto que ela fique no formato zebra, que é cinza, branco, cinza, branco. É só a gente colocar uma outra função para dizer que é uma tabela de R, table 1, no formato zebra. E ela vai ficar cinzinha, branco, cinzinha, branco. Enfim, é a preferência de cada um. Algumas pessoas podem não querer contabilizar na tabela os missings, corte que isso não seja considerado na conta. Então essa é a última dica para a gente finalizar o vídeo. Eu vou colocar aqui. É só deixar essa linha de código para orientar o programa a desconsiderar os dados faltantes. Deixa eu deixar aqui embaixo para ficar mais tranquilo. Deixar os dados faltantes. Agora basta eu rodar, pronto, sumiu os missings e não estão sendo mais considerados nas porcentagens. Tá bom? Era isso basicamente. A minha última dica é que assim, se você estiver trabalhando um R desde o início, você não trouxe, ou se você importou do Excel sem etiquetas nenhuma dos seus dados, você vai precisar etiquetar, porque senão o R não vai entender como são suas variáveis automáticas, pode não entender. Então a forma de fazer isso, por exemplo, é você dizer que a sua variável, por exemplo, grau, é uma variável categórica, no caso é uma variável, um fator, e que os labels dessas variáveis são, você coloca numa lista, eu sei que tem variável 1, eu sei que essa tabela é 1, eu sei que a variável grau é 1, 2 e 3, então eu coloco aqui, do menor para o menor 1, quer dizer, bem diferenciado, eu vou deixar em português, só para vocês verem, aqui está em inglês, bem diferenciado, vou colocar aqui, o 2 significa modo diferenciado, e aqui o pobremente diferenciado. Então você precisa categorizar e dar os labels, se você importou e já não tinha as etiquetas, você precisa etiquetá-las. Eu faço isso e quando eu rodo novamente, você percebe que agora mudou para bem moderadamente pobre diferenciado e foi bem visto. Tá bom? Essa é a ferramenta, a única linha de código que você precisa é essa, é carregar o pacote. Essas outras informações aqui, inclusive, nem são necessárias, é só para deixar, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse package aqui que eu acho muito interessante, que me poupa ter que fazer esse trabalho tedioso. Uma vez esse código feito, eu sempre só copio e colo, não digito novamente e me faz tabular meus dados de forma muito mais rápida. Tá bom? É isso, pessoal, muito obrigado.